A paz do Eterno, meus queridos e minhas queridas. Você tem um momento para a palavra de Deus? No livro dos Salmos, de número 139 e o versículo 16, está escrito: bem assim, os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O salmista Davi reconhece Deus presente na sua existência, mesmo antes do seu nascimento. Ele diz que quando era embrião ainda, os olhos de Deus já estavam firmes nele, e ele revela algo interessante aqui. Davi ele reconhece que a sua história começa mesmo antes do seu nascimento. Ele diz: os teus olhos me viram quando ainda não tinha forma, e o Senhor já determinava os meus dias, já escrevia os meus dias. Davi está reconhecendo que a sua história não começa a partir do momento em que ele é escolhido para ser ungido como rei de Israel. Ele reconhece que a sua história não começa a partir do momento em que ele, no campo, consegue vencer um urso e um leão, para defender o rebanho que estava sob a sua confiança. Davi reconhece que a sua história não começa a partir do momento em que ele vence um gigante, mas ele reconhece que a sua história começou a partir do momento que Deus escreveu uma história para que ele vivesse. E por isso então Davi aprendeu a valorizar a sua história. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das lutas que Davi enfrentou, Davi teve uma história de grande valor. E aí eu pergunto para você: quanto vale a sua história? Com certeza, se a sua história foi escrita por Deus, ela tem muito valor. Apesar dos pesares, das dificuldades, das lutas que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando para construir essa história, não permita e não aceite que ninguém venha desvalorizar a sua história, que alguém venha tirar o valor da sua história. A sua história tem muito valor, porque essa história ela é escrita por Deus. Deus está escrevendo a sua história, que você possa receber esta palavra, que você possa acreditar. A história que Deus escreve, ela sempre tem um final feliz. Que Deus te abençoe.